É com justificada alegria que abrimos mais um encontro fraterno. Esta série de palestras que se realiza em nossa casa, com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Convidamos os irmãos para unirem seus pensamentos, seus corações, nossas almas, e nos dirigimos a Deus nessa prece. Senhor, nos reunimos em Teu nome, procurando desfrutar esta oportunidade que Tu nos concedes. Momento de reflexão, seguramente muito importantes para todos nós. Que estes instantes transcorram com muita paz, com muita harmonia. Te agradecemos pelo amor infinito que Tu nos dedicas, a proteção do Cristo Jesus, a assistência amorosa dos bons amigos do plano espiritual. Te agradecemos por tudo, Senhor, pela casa que nos acolhe, por tudo mais que Tu nos ofereces. E assim com a alma em festa, rogamos a proteção deste amor infinito que Tu nos dedicas para esses momentos de trabalho. Cumpra-se a Tua vontade sempre, que assim seja. Saudamos os irmãos pela alegria do reencontro, saudamos os nossos componentes da mesa, nosso irmão psiquiatra Paulo Rogério de la Coleta de Aguiar, que representa a MERGS, que organiza também esses encontros fraternos, nossa irmã Selma Oliveira, vice-presidente da nossa casa, de modo muito especial, o nosso convidado desta noite, médico psiquiatra Leandro Tim Pizzuti, que estará discorrendo sobre o tema Cultivando a Compaixão. Ao abraçá-lo, dizendo que estamos muito felizes por sua presença aqui, não é? Desejamos ouvi-lo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou me aproximar um pouco porque falar daqui de cima não é muito a minha praia. Eu gosto de estar mais perto de todo mundo. Então, vou pedir para o nosso amigo aqui colocar o primeiro slide. A ideia de falar sobre compaixão, ela vem de várias fontes, mas talvez o que tenha condensado esse tema tenha sido a pergunta do Paulo Rogério para mim há uns 2 meses atrás. Qual é o título da tua palestra? Então, talvez naquele momento tenha se definido a ideia de falar a respeito de compaixão. Compaixão é um tema que ele não é unicamente relativo às religiões. Tanto que essa primeira citação que eu trouxe para vocês, ela não é de um religioso, onde é dito que o ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é um tipo de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto apenas pelas pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá atingir completamente este objetivo, mas lutar pela sua realização já é por si só a parte da nossa liberação e o alicerce de nossa segurança interior. É uma frase do Albert Einstein. Então, a gente vê assim que pessoas que são preocupadas com uma visão mais ampla do que a humanidade traduz, pessoas que conseguem, através de estudo, através de abstração do pensamento, atingir não só aquilo que é o foco imediato, mas também aquilo que une a todos os seres humanos. Não precisam ser pessoas religiosas, mas eles podem nos trazer um sentido que acrescenta muito, inclusive, na nossa relação com a nossa fé. A próxima citação é uma citação do nosso atual Dalai Lama, onde ele fala que a compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. E o amor é a outra faceta, um forte desejo de ver os outros felizes. Bom, pensando nisso, a minha ideia foi de trazer primeiro uma definição do que é compaixão.
Então, eu fui buscar no dicionário e encontrei que compaixão é uma palavra que é de origem latina e que vem da palavra compassione, que significa sofrer com. Então, a ideia de compaixão, ela traz vários conceitos embutidos. O primeiro deles é de que existe uma conexão, de que, de alguma maneira, nós nos deixamos tocar de forma ao nosso interior, aos nossos sentimentos, vibrarem na mesma frequência daqueles sentimentos que a pessoa pela qual nós estamos em estado compassivo se encontra. Então, o primeiro elemento da ideia de compaixão é esse. É a conexão. A conexão que existe entre as pessoas e que pode existir, inclusive, em âmbitos mais amplos, como entre povos, por exemplo. E a ideia de poder se deixar tocar pelos sentimentos que são desprazerosos dentro da outra pessoa, dentro da outra comunidade, dentro do outro povo. Um exemplo de compaixão que talvez seja bem relativo ao momento de agora, é a compaixão que talvez os outros países do mundo estejam sentindo pelos nossos jogadores de futebol, por exemplo. Onde é notório que tanto aquele grupo quanto a nossa nação se encontra num estado desprazeroso. E isso pode levar pessoas que se deixam tocar por essas emoções a sentirem uma vontade de abrandar. Se vocês assistiram o jogo e se recordam do final do jogo contra a Alemanha, os jogadores alemães eles estavam consolando os nossos representantes. Isso é um exemplo de um estado de compaixão, no qual eles se deixaram tocar e, de alguma forma, tentaram aliviar esse sentimento que acontecia nos nossos jogadores. Quando a gente tem compaixão, a gente não necessariamente aprova a razão do sofrimento daquela pessoa. E esse é um ponto muito importante. Muito importante porque, se a gente for retomar os ensinamentos que o nosso amado Mestre Jesus nos trouxe, ele nos fala a respeito de julgamento. E a direção que ele nos mostra é de deixar de lado os julgamentos. Então, uma das coisas que a gente deve ter dentro dos nossos propósitos para poder atingir um estado mais compassivo é deixar de lado os julgamentos. Porque para ter o desejo de abrandar o sofrimento de alguém que nos é próximo ou que está diante de nós, nós não precisamos isentar essa pessoa da responsabilidade pelo que trouxe esse sofrimento. Nós não precisamos concordar com os fatores que levaram essa pessoa a sentir o que está sentindo. Mas é preciso que nós nos isentemos do sofrimento. Chico Xavier nos traz, numa passagem trazida pelo Espírito Meimei, uma reflexão bem importante a respeito do julgamento. E o texto dessa passagem diz respeito à compaixão. Ele nos fala a respeito de perguntas que eram feitas. Devo ser compassivo? Devo perdoar aquele que faz mal a um familiar? Sim, deve perdoar. Devo perdoar aquele que coloca em risco uma coletividade? Sim, devo perdoar. E assim, os questionamentos se sucedem até um determinado momento em que aqueles que inquiriam se sentiram sem mais dúvidas a respeito do real propósito que estava sendo transmitido, que era de, efetivamente, perdoar tudo aquilo que vinha acontecendo. Então, para nós alcançarmos
esse estado de compaixão, o primeiro ponto é isso: é colocar de lado o julgamento. Não quer dizer que nós não tenhamos o nosso juízo de valor a respeito do que acontece. Nós podemos manter as nossas opiniões, as nossas convicções e os nossos direcionamentos pessoais, que podem ser totalmente opostos daquelas pessoas pelas quais nós estamos sentindo compaixão. Um exemplo disso: é possível nós sentirmos compaixão pelas pessoas que estão reclusas por terem infringido a lei. É possível a gente sentir compaixão pelos presidiários. Isso não quer dizer que nós concordemos com o motivo que os levou ao encarceramento. Nós podemos sentir compaixão pelas pessoas que morrem no Oriente Médio, fruto da intolerância. Não é necessário que nós concordemos com a intolerância. Então, a ideia de julgamento é uma ideia muito importante e que está embutida dentro do conceito de compaixão. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. É se deixar tocar, é se deixar estabelecer essa ligação, essa ressonância afetiva de aquilo que está se passando no coração do nosso próximo, poder tocar e fazer o nosso coração vibrar. Se a gente for pegar a palavra compaixão, ela pode ser vista de uma maneira muito simples, pensando em paixão. E paixão é sentimento. É se deixar tocar pelo sentimento do sofrimento. Existem algumas palavras que são muito parecidas. Uma das palavras que é parecida é a simpatia. A simpatia é quando nos agrada uma determinada situação. Quando uma determinada pessoa nos agrada, ou quando uma determinada conjuntura nos agrada. Isso é simpatia. A empatia é um termo que é utilizado até como um termo técnico dentro dos atendimentos em saúde, que significa a gente estar dentro do que a pessoa está sentindo. Agora, a empatia, ela é um tipo de vibração, de conexão, onde não necessariamente aquilo que é desprazeroso ou desagradável nos toca. Nós podemos ter uma conexão via empatia com alguém e sentir a felicidade que aquela pessoa está sentindo. Mesmo que a pessoa não seja uma nossa conhecida, se ela passou no vestibular e recebeu a notícia e está vibrando na nossa frente, nós podemos ficar alegres por estar em contato com aquela pessoa e se deixar tocar por aquela vibração. Isso é empatia. Não necessariamente se deixar tocar por aquilo que dói, mas se deixar tocar também por aquilo que agrada, por aquilo que abranda, por aquilo que eleva. A palavra altruísmo é uma palavra mais moderna e que a gente vê como sendo o contrário da palavra egoísmo. Altruísmo é tudo aquilo que a gente oferece aos outros. Egoísmo é tudo aquilo que a gente retém para nós mesmos. É uma palavra mais próxima do nosso tempo em termos de origem. Bom, eu vou trazer algumas citações da Joana ao longo da minha fala, só para a gente ir temperando um pouco o que eu estou dizendo. A Joana fala que a compaixão ela auxilia no equilíbrio psicológico, por ela fazer com que a gente reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. É possível que esse sentimento não resolva grandes problemas e nem execute excelentes programas. Não obstante, o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais, que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Eu não sei se para vocês também soou parecido, mas para mim aquilo que eu trouxe do Einstein logo no começo soa muito semelhante ao que Joana nos traz através do Divaldo. De que a compaixão ela é uma maneira da gente alavancar o nosso próprio amadurecimento, a nossa caminhada em relação às nossas dificuldades e em direção
a elevação, a proximidade com o Mestre Jesus. Se nós formos pegar o que nos deixa tocar, nem sempre é possível fazer alguma coisa com isso. E a Joana nos diz claramente, não é necessário que isso reverta necessariamente numa ação. O simples fato de nos deixarmos tocar, de isso mexer com o nosso interior, com os nossos sentimentos, já é a construção necessária para que possamos crescer na nossa caminhada pessoal. Possamos caminhar em direção à maturidade. E, gradativamente, construir dentro de nós a possibilidade de fazer uma intervenção, talvez eficaz, para abrandar, de uma maneira mais consistente, aqueles que sofrem, o sofrimento daqueles que sofrem. Bom, então, eu trouxe alguns componentes agora também vindos da ciência tradicional. Afinal de contas, eu tenho que honrar a minha dupla filiação ao movimento espírita e à associação médica. Eu vou trazer, genericamente, eu não trouxe assim, citação de todos os estudos, mas eu vou trazer algumas coisas que a ciência tradicional, dentro do método acadêmico que já está disponível e que talvez a gente, às vezes, correlacione ciência com materialismo, vocês vão descobrir ao longo dessas citações de que isso nem sempre é uma verdade. Porque dentro da ciência tradicional, a gente já encontra muitas razões que corroboram o porquê que a gente deve cultivar a compaixão. O primeiro motivo que eu trago para vocês é que isso nos faz mais felizes. É muito interessante, mas não foi somente um estudo que encontrou isso, que mostra que as pessoas que cultivam a compaixão pelos outros e que movem ações em prol das outras pessoas, elas tendem a se sentir mais felizes quando elas fazem isso do que quando elas estão fazendo algo por si próprias. Talvez para algumas pessoas sentadas aqui isso seja o óbvio ululante, porque já constataram na pele que, efetivamente, quando a gente faz alguma coisa para alguma pessoa e consegue aliviar o sofrimento dessa pessoa, isso realmente é uma coisa muito gratificante. Mas é interessante poder ver isso corroborado através de pesquisas que quantificam a felicidade das pessoas. Isso já está coletado, já são dados coletados. Em relação ao uso do dinheiro, isso é algo bem interessante e foi publicado. Eu trouxe o nome da revista porque a revista Science, quem tem algum tipo de ligação com a academia sabe que publicar nessa revista talvez seja a coroação de qualquer carreira, porque junto com a Nature são as duas melhores revistas do mundo. E, obviamente, as duas mais difíceis de publicar. Teve um estudo publicado que conseguiu demonstrar que as pessoas que utilizavam o dinheiro em prol de outras pessoas se sentiam mais gratificadas do que quando elas utilizavam esse dinheiro em prol de si mesmas. Ou então, quando viam o dinheiro ser utilizado em caridade, ficavam muito mais gratificadas do que quando esse dinheiro era gasto com propósitos mais egoístas. Tem um outro estudo que eu encontrei que esse fenômeno não é exclusivo de adultos. Isso é algo que a gente vê em crianças também. Quando a gente olha para as crianças, do ponto de vista da ciência, as crianças elas nos trazem um paradigma bem interessante, porque quando a gente vê as crianças, teoricamente a gente vê menos influência do meio. A gente vê algo que tem uma origem muito mais inata do que condicionada. Os adultos, obviamente, com o passar do tempo, eles aprendem que é feio dizer palavrão, que se eu empurrar a outra pessoa, eu corro o risco de, quando ela levantar, ela me empurrar de volta. Agora, as crianças, principalmente numa idade de 2 anos, elas não têm essa noção ainda. Quem tem filho sabe disso. De que não é uma coisa muito clara ainda de que existe uma associação entre uma ação e uma consequência. Então, é interessante ver estudos em criança, porque isso nos mostra que pode ser um componente muito mais próprio do ser humano do que se pensa até hoje. Nos torna mais atraentes.
Tem um estudo que comparou as características que levavam as pessoas a eleger um parceiro ou uma parceira, um namorado, uma namorada, e a amabilidade foi considerada a mais importante, a mais interessante entre todas elas. Então, gera benefícios para todos ao redor. Tem estudos que mostram que, quando as pessoas se voltam para ideais compassivos, nós vamos encontrar uma